Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo eu vou mostrar como que cria uma nota de serviço de caixas, ok? Para fazer isso, você vai precisar então de um projeto e uma tabela. Essa tabela ela depende de um estilo, então você vai precisar de um estilo que tenha as propriedades que te interessam. Nesse exemplo, eu adicionei nome, seção, a coordenada x e y, cota de topo, fundo e a rotação da caixa. Para fazer isso, primeira coisa que você tem que ter é um estilo. Eu vou recriar o estilo aqui para a gente ver como que vai acontecer isso. Então você vai vir aqui, criar e vai adicionar algumas colunas. No caso aqui tem 7 colunas. Então 7, né? 7 colunas. Se você clicar colunas demais, simplesmente vem aqui e remove ela. Também tem uma linha para o cabeçalho, então eu vou adicionar uma linha para o cabeçalho e vou mesclar elas. E daí vou dizer que aqui no título é caixas. A primeira coluna é o nome, depois é a seção, o nome da seção típica, a coordenada x ou ordenada y, depois eu tenho a cota de topo, a cota de fundo e por último a rotação. Agora vamos ver o seguinte, como que eu faço para ele entender que é só para a caixa? No caso, essa é uma rede de drenagem, então a caixa que se espera numa rede de drenagem são dispositivos pontuais de gravidade, ok? Aí eu poderia simplesmente selecionar o item pontual de gravidade, mas vai acontecer o seguinte, ó, se você adicionar esse item, o dispositivo pontual de gravidade não tem cota de fundo por padrão, tá certo? A cota de fundo é uma propriedade criada pelo usuário, não pelo programa. Então, você vai ter que adicionar não o dispositivo pontual de gravidade, mas sim os dispositivos daquele tipo. Então, a boca de bueiro, depois o poço de visita e depois o ralo, que é a boca de lobo. Aí sim você vai adicionar aqui o nome. E daí aqui é importante você iterar dessas propriedades, ó, porque tem propriedade pra caramba aqui e para você achar aquela que você precisa pode demorar se você não der uma estudada no programa primeiro. Então, nome. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um copy aqui nesse nome e vou replicar ele aqui nos outros. Nome, porque essa daqui é uma propriedade que é genérica para todo mundo. Agora a seção típica, mesma coisa. Seção eu acho ela aqui, em objeto, e adiciono. Tá? Tem que fazer dessa maneira, ok? Agora é o x. X é no ponto de inserção e mostra a todos? Não, mostre o x. Vou colocar o x em todo mundo. Vou colocar o y agora. Veja que você tem sempre que, ao formatar alguma coisa nessa tela, você tem que clicar esse botão para que ele formate do outro lado. Da mesma forma que o Label Style Composer do Civil 3D funciona, ok? Então, colei o último lá, falta a cota de topo, que eu vou encontrar na geometria. Coloquei a cota de topo. Agora vem aquela questão da cota de fundo. Ó. A geometria aqui ó, não tem cota de fundo no dispositivo pontual de gravidade, porque essa não é uma propriedade padrão desses dispositivos. Mas nesses daqui, eu criei dentro do modelador deles essa propriedade da cota de fundo. Então agora ela está disponível. E daí eu posso adicionar. Claro que você tem que criar essa propriedade em todos os dispositivos que você quer que essa propriedade apareça, senão você vai ter que deixar em branco. Rotação, vai estar aqui em geometria. Geometria. Não adianta você vir aqui na cota de fundo de um que tem e colar aqui, ó, porque ele não vai identificar essa propriedade, ele vai sumir com a propriedade. Então não adianta fazer isso aqui, tá certo? Então essa linha aqui, ó, você pode eliminar ela. Então clica esse botão para remover a linha.
Aqui o estilo está formado, então vou chamar aqui de estilo de caixas 2, tá certo? E, ok, criei o estilo. Agora eu vou criar uma tabela. Essa tabela já está criada porque é assim que eu quero que ela fique. Mas para criar uma tabela, eu vou vir aqui, ó, tabela de dispositivos, criar. Aí eu tenho que dizer para o programa, vou dar um nome aqui, né, modelo 2, por exemplo, modelo 2. Depois eu tenho que dizer qual é o estilo que eu vou utilizar, vou usar o estilo de caixa 2. E eu também tenho que dizer o ponto de inserção. Eu vou colocar ele aqui do lado para a gente poder comparar. Aqui. Né? E vou dizer o seguinte, ó, nessa tabela eu quero que venha todos os dispositivos ou os dispositivos que vêm de uma rede específica, daí eu tenho que dizer qual é a rede, então eu vou dizer isso aqui, ó, numa rede específica. E vou clicar OK. Ele vai desenhar a tabela lá. Aí você vai dizer assim, ah, mas deu errado, ele não desenhou os valores aqui dentro. É porque a bandeirinha aqui ficou amarela, então você tem que vir aqui e calcular. Aí sim, ele vai mostrar essa tabela. Tá certo? Ó, mostrou. Então, a tabela modelo 2 foi calculada. Só que veja, os nomes vieram numa ordem qualquer aqui, ó, 20, 19, 16, enquanto que aqui veio certinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Como que eu faço para que o programa entenda que é para seguir naquela numeração? Eu poderia vir aqui e pedir para editar esse estilo e pedir para que ele ordene, né? E daí eu vou dizer assim, na ordem crescente pela coluna 1. Beleza, vamos ver se isso vai funcionar. Ele vai dizer aqui que a tabela está desatualizada, mando calcular de novo. E, aparentemente, ó, BL, 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 ok. Depois veio aqui PV, né? E note que ele numerou sequencialmente a minha rede, começando pela BL, porque lexicograficamente o B vem antes do P. Mas se eu quisesse que esse número aqui, ó, fosse o sequencial, né, eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu viria aqui no estilo de novo, editar o estilo. Eu adicionaria uma coluna aqui no começo, tá? Vou adicionar essa coluna no começo e vou dizer assim, ó, essa é uma coluna oculta. Ela não vai ser desenhada. Ela só serve para que eu venha aqui e diga assim, ó, identificação, número do dispositivo, porque daí é o valor numérico mesmo. Vou colocar aqui o número do dispositivo, né? E vou pedir para que ele ordene pela coluna 1. Veja como que vai ficar diferente agora. Mandei calcular aqui a minha tabela. E está aí. Agora, numericamente, os dispositivos foram numerados, né, em ordem sequencial até o final, não importando o tipo deles. Eu até poderia vir aqui no meu estilo de tabela, né, e ó, veja que eu posso fazer isso de vários lugares. Eu poderia vir aqui, ó, selecionar a tabela e editar o estilo, ou vir aqui e pedir propriedades, e aí então vir aqui no estilo e editar. E daí sim, vem aqui em editar e digo assim, ó, em vez de você colocar o nome aqui, coloque o número do dispositivo e depois crie uma coluna para o tipo. Aí tanto faz, vai de como você espera as coisas, tá certo? Note que essa tabela aqui, ó, agora ela é uma tabela do AutoCAD mesmo, então você pode fazer isso daqui. As tabelas do Civil 3D, normalmente você não consegue fazer isso, então é difícil de ajustar elas, né? Mas aqui você consegue fazer. E essa é uma tabela que ela é desenhada dentro do Model Space, mas isso não significa que você não possa vir aqui e exportar a tabela, né? E daí você vai salvar em algum lugar aqui, por exemplo, eu vou colocar em HTML que demora menos, mas tá aí, a tabela vai ser exportada e abriu lá em HTML, Ctrl+C, Ctrl+V, jogou no Excel. Se não, você pode vir aqui também e pedir lá o exportar tabela, né, e colocar aqui como Excel. No Excel demora um pouquinho mais, mas ele exporta também, tá certo? Mas digamos que você queira uma tabela, mas ela não precisa necessariamente ser desenhada no Model. Então, você vem aqui em relatórios de dispositivos e cria esse mesmo relatório usando lá algum estilo, ok? E diz a mesma seleção, né? No caso aqui a rede, diz qual é a rede que vai sair os dispositivos, né? E gerou o relatório.
Veja que esse relatório ele não desenhou na tela, mas eu posso vir aqui e exporto ele para algum lugar lá. Vamos colocar aqui no Excel, por exemplo, dessa vez no Handisk. E ele vai gerar esse relatório no Excel. Como eu disse, ele pode demorar um pouquinho mais, porque o Excel é um pouquinho mais demorado, mas ele exporta da mesma forma. Tá? Então está aqui exportado bonitinho. Agora seria só o caso de você inserir aqui o seu cabeçalho e teria a sua nota de serviço da sua rede. Beleza? É isso.